Bom dia, meu nome é Juliana, sou R1 do Programa de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. E hoje, no nosso clube de revista, a gente vai discutir o artigo chamado Potenciais Irritantes da Bexiga e, e Sintomas de Bexiga Hiperativa, uma revisão sistemática em investigação, escrita por Bárbara Ha e autoras colaboradoras na revista de Uroginecologia da Sociedade Americana, publicada no dia 4 de abril desse ano, 2025. Então, como introdução, as autoras trazem que os sintomas mais associados ao quadro síndrome da bexiga hiperativa, né, overactive bladder, a urgência urinária com ou sem o quadro de incontinência associado à frequência miccional aumentada e queixa também de noctúria. Quando está na ausência de infecção de trato urinário ou outras patologias óbvias que podem causar esses sintomas e fica numa incidência em 9 a 43% acometendo a população feminina. Então, a orientação de evitar esses irritantes vesicais é uma conduta comumente recomendada. Não é bem esclarecido quais são os mecanismos para essa reação irritativa, mas alguns dos mecanismos propostos é que pode ser por conta do aumento da acidez urinária, por conta da ativação das células de mastócitos no urotélio ou alteração da função de canais de cálcio na musculatura detrusora. Em 2017, a International Consultation on Incontinence levou em consideração de que não existe uma evidência bem estabelecida e que é necessária uma evidência mais consistente até que possam ser dadas as orientações aos pacientes. Então, baseado nisso, desenhou-se esse estudo, que foi uma revisão sistemática seguindo a metodologia PRISMA, utilizando como bases de dados o Medline via PubMed, o Embase e o Scopus. O período da literatura foi até 31 de maio de 2024 e a população incluída foram mulheres adultas não gestantes. Foram levados em consideração os desfechos da bexiga hiperativa como síndrome, né, levando em conta os sintomas de incontinência urinária de urgência e também os sintomas isolados associados à urgência, frequência e noctúria. Foi realizado o registro de estudo prospectivo no ano de 2023 com o código de escrita em tela e foram incluídos estudos randomizados de coorte, caso controle e revisões transversais. Foram incluídos, após a exclusão dos estudos em que não se aplicavam, 34 estudos, em que se tiveram resultados mistos. É, ok? Ah, tá. E aí, a maioria dos estudos. Só um minutinho. Pulou o resultado geral. Como resultado geral, então, foram incluídos 51 estudos, dos quais foram avaliados os critérios de fatores irritantes que são recomendados pela exposição da National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Então, eles trazem como potenciais irritantes o álcool, os alimentos apimentados, o chocolate, os adoçantes artificiais, as bebidas cafeinadas, carbonatadas ou cítricas, bebidas que eles descrevem como CCC, ou os alimentos ácidos, né, que contêm citros e mencionam o tomate. E aí, desses resultados gerais, né, foram incluídos 51 estudos que abordavam, dentre esses seis potenciais irritantes, 34 o álcool, um falava dos alimentos apimentados, três falavam do chocolate, cinco falavam dos adoçantes artificiais, 27 mencionavam das bebidas CC6 e dois mencionavam os alimentos ácidos. E aí, dos desfechos, eles encontraram que associado à descrição sindrômica da bexiga hiperativa. 16 estudos mencionavam, 19 falavam de quadros de incontinência urinária e 26 mencionavam sintomas isolados, como urgência, aumento de frequência ou a noctúria. E aí ele aprofunda entre cada um desses fatores irritativos, né? Então, do álcool, foram 34 estudos que mencionavam, com a associação a um quadro sindrômico de bexiga hiperativa, eles tiveram resultados mistos, em que a maioria não demonstraram uma associação clara, com significado
com significância estatística. Alguns sugeriram que havia aumento desses sintomas e outros sugeriam um efeito, um fator negativo, né, um efeito protetor. E ainda assim encontrou-se uma evidência inconsistente. Eles trouxeram em tabela, né, esses resultados. A gente tem aqui nos resultados as evidências mistas. Aparece a minha setinha na tela de vocês? Não, né? Então, aqui na última linha da tabela, ele menciona em relação aos resultados da síndrome, né, de bexiga hiperativa, resultados mistos, incontinência urinária mistos também. E eu achei interessante aqui em relação às queixas de sintomas isolados, que dois estudos trouxeram, inclusive, uma associação negativa. Aí, trazendo a respeito do uso de adoçantes e alimentos apimentados, então, dos adoçantes artificiais, foram 5 estudos avaliados, né? Nos estudos randomizados não houve uma associação, nos estudos de coorte foram encontrados resultados divergentes, e um estudo sugeriu que havia piora de sintomas, quando avaliados sintomas isolados. Dos alimentos apimentados, os autores encontraram somente um estudo que encontrava uma associação com sintoma isolado de urgência miccional, mas não com os outros sintomas avaliados, que foi o de aumento de frequência e a noctúria. Em relação às bebidas que são carbonatadas, cafeinadas e cítricas e os ácidos, então as bebidas foram separados 27 estudos que também trouxeram resultados bem heterogêneos. Nos estudos randomizados, houve uma melhora das queixas quando houve uma restrição da cafeína, do café. Alguns estudos de coorte mostraram uma associação positiva e outros estudos não chegaram a uma associação conclusiva. Dos alimentos ácidos foram mencionados em 2 estudos em que não houve uma associação nem com a associação sindrômica da bexiga hiperativa ou com o evento de incontinência urinária. Em tabela, ele também traz a mesma descrição, sendo os resultados sempre resultados ambíguos, mistos, né? E também os sintomas isolados, na última linha, última coluna também, ele traz que 2 estudos trouxeram uma associação negativa e 4 estudos trouxeram uma associação positiva do consumo dessas substâncias em relação à evolução das queixas. Em relação ao chocolate, como resultados, eles trouxeram que tem poucos estudos que especificam, em geral, esse elemento irritativo é avaliado em conjunto com os outros alimentos, então eles tiveram uma evidência insuficiente para fazer uma associação direta. Quanto à discussão, as autoras trazem que essa revisão tem uma evidência heterogênea, reforçam que é de baixa qualidade, porque a maioria dos estudos foram observacionais, tiveram uma dificuldade de isolar, a partir dos estudos selecionados, o efeito de cada irritante e também tiveram as limitações metodológicas, né, porque foram diferentes tipos de estudos analisados, em que muitos deles se utilizavam do recordatório alimentar dos pacientes, tendo um viés de memória. Então, eles sugerem que a orientação da restrição alimentar acaba sendo uma prática comum em consultório, mas que não existe uma evidência robusta que mostre o benefício dessas restrições e que pode causar uma carga desnecessária ao paciente. Reforçam que existem ensaios clínicos randomizados ainda escassos e que existe necessidade de otimizar essa forma de investigação. Então, como conclusão, ele traz que a associação entre os irritantes e a bexiga hiperativa não é consistente nos estudos que foram analisados nesse estudo, que evitar esses irritantes pode ou não trazer um benefício ao paciente e que, se for dada essa orientação em consultório, é importante reforçar que ainda não existe uma evidência sólida que corrobore essa prática e que são necessários mais estudos prospectivos para que a gente possa chegar a uma conclusão melhor. Obrigada.